veja bem, um perdeu e o outro ganhou. Ninguém morreu. Eu acho que eu pareço aquele cara, o Giorgio, alguma coisa assim do History Channel, fazendo essas teorias malucas. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E mais um vídeo de Tube Hero X, mais especificamente do episódio 7. Como sempre, muita informação, muito conteúdo, uma luta insanamente boa que a gente teve e várias teorias que fazem muito, mas muito sentido. Pra quem ainda não conhece, ele é um Donghua, uma obra chinesa que mostra um mundo onde os heróis têm seus poderes e forças baseado na quantidade de confiança que o povo tem sobre cada um deles. E é então um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte, o melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. Lembrando que esse vídeo tem spoiler do início ao final, já que a gente tá falando sobre um episódio dele e também da história da obra em um geral, fechou? Só pra gente recapitular um pouco, o que temos nessa parte da história é um garoto que perdeu os pais, mas foi salvo por um herói chamado Isou. Acaba ao longo da sua vida se auto-menosprezando, querendo sempre chamar uma garota pra sair, mas nunca conseguindo, se achando inferior no que trabalha, até o momento em que um evento acaba o transformando em um possível novo herói conhecido como Novo Isou. Então ele, junto da garota que ama e outro colega, começam a trabalhar nesse seu novo papel que tem a desempenhar até o momento em que temos o final trágico do episódio 6, onde o Yang Chen vê o seu colega ali, meio amigo, o Chang Chao, tomando um papoco na cabeça e de forma hesitante, já que ele tem aquela rixa ali, meio que de amor e ódio, porque ambos gostam da Chatin, ele corre não conseguindo salvá-lo. A questão é que o Yang Chen fica abalado com tudo isso e, para piorar ainda, é dito pelo Olho da Verdade que quem estaria por trás disso tudo seria o verdadeiro Isou tentando acabar com a concorrência. Mas na realidade a gente viu que o cara não tava nem aí pra Novo Isou, pra concorrência. Ele achava e até falou que todos sabem diferenciar um do outro, mas por isso que o garoto começa a treinar, melhor equipamento, deseja ter mais seguidores para ficar mais forte e assim conseguir ganhar do Isou em uma luta. Porém, em contraponto, ele acaba desistindo da sua amada, a Chatin. Ele teve que fazer uma escolha aqui. E eu adoro como essa série ela consegue trazer e fazer os personagens ser literalmente falhos, trazer algo mais humano pra eles. Não segue algo que vai dar certo sempre a todo momento. Os personagens, sejam heróis ou não, eles têm escolhas mal-sucedidas pra todos os lados. E enfim, temos essa luta espetacular, a mais longa e, na minha opinião, a mais bela até agora, entre os dois Isous. Teve também uma nova música, tema na voz de outro herói, na verdade uma heroína, né, a Luxian, que agora do episódio 8 ao 10 será contada a história dela. Mas a grande questão toda aqui, principalmente desse episódio, é que o Tio Rock, o carinha ali da cafeteria, falava pro garoto atacar com força total quando o Isou usasse o seu golpe mais forte, assim dando uma brecha na defesa quase que perfeita que ele tinha. E realmente foi isso que aconteceu, ele fez as pessoas pedirem pro Isou usar esse seu poder supremo, não deixando outra escolha, culminando na vitória do Yang Chen e uma possível morte do antigo Isou. E sobre isso, essa parte em específico da morte aqui e tudo mais, eu vou falar mais na parte das teorias, que é algo bem legal, eu gostei muito do que pode ter acontecido. Só que a gente ficou sabendo, mesmo que para muitos não foi uma grande novidade assim, que o Tio Rock estava por trás de vários acontecimentos e que na realidade ele é um cara cheio da grana, um CEO que manipulou, usou e tem em mãos agora o Yang Chen como novo Isou, um herói entre os 10 maiores. E assim, eu não sei se isso literalmente foi uma surpresa pra você. Pra mim, não foi tanto. Eu liguei alguns pontinhos, assim como o pessoal que tá comentando bastante agora, que lá no início dessa história, que é o 5º episódio, a pessoa que liga pros dois irmãos sequestrarem uma criança é uma voz idêntica à do Tio Rock. E no final do episódio 6, quando o mesmo irmão aparece pra meter uma bala no Chang Chao, é uma ligação direta que muita gente fez de que se quem havia pedido o sequestro antes era o Tio Rock, como ainda são os mesmos irmãos, é certo que ele também pediu por isso. E seguindo a mesma linha, quem manipulou ele a achar, entre aspas, que o Isou era quem estava por trás de todos esses atentados, também foi o Tio Rock. A única coisa que literalmente pra mim foi um pouco mais surpreendente é que ele era um cara rico, um CEO, e que estava tramando isso há muito mais tempo do que parecia. Porque quando o Yang Chen tá naquele concurso de cosplay, o Tio Rock
já havia aparecido sentado analisando os participantes. E uma das cenas que eu gostei pra caramba, por mais ruim que isso possa parecer, é a cena do T-Rock sepultando os dois irmãos no concreto. Cara, isso foi genial. Parabéns aos chineses, ou coreanos também, né? Fazem isso nas suas obras, de terem essa capacidade de colocar ações, por mais ruins que elas sejam, ainda humanas nas suas obras. Isso deixa tudo mais incrível da gente ver. Não é aquela coisa que tudo acaba em flores. Mostra a realidade cruel de escolhas ruins. Mas beleza, as popularidades se fundem, a gente tem um novo Isou adentrando nos 10 maiores, porém paira no ar ali quem realmente morreu. E é exatamente aqui que a gente vai começar a nossa parte de teorias e rumores aí, propostas das mais variadas, sobre quem é que realmente morreu e quem é que ficou como novo Isou. Em primeiro momento, eu diria que é mais provável que, de fato, o antigo Isou tenha perdido a luta e o Yang-chan tenha ganho. Veja bem, um perdeu e o outro ganhou. Ninguém morreu. Por mais que no final da luta tenham supostamente dito que um deles havia morrido para que ambas as popularidades tenham se juntado, não parece ser esse o caso, mesmo que tenha ficado apenas um no campo de batalha sem um pedaço do braço. E talvez você possa pensar, quem já não tinha um braço antes também era o antigo Isou. Sim, de fato, ele não tinha. Porém, é bem plausível que durante o golpe final o Yang-chan tenha perdido o membro, até porque sair ileso daquele golpe seria muito estranho. O que fortalece isso é o fato de que muita gente chegou até a calcular... Gente, a que ponto a gente chegou? O pessoal chegou a calcular a altura do atual Isou, que seria a mesma do Yang-chen, então de fato seria o garoto o vitorioso. Ah, mas ele não teve reação alguma, nem ligou em ver que o cara que estava patrocinando ele era o T-Rock, não parece ter dado a mínima depois de ter ligado os pontos. Eu acredito que ele chegou a um nível tão extremo de manipulação que ele tá literalmente que nem um boneco. Ele acredita que aquilo foi o certo, ele acha que ele é literalmente um herói, ele adentrou no personagem. E o outro não morreu porque em momento algum mostrou o corpo do antigo Isou. E vocês lembram que lá no episódio 2, que na realidade é o futuro, né? Ou seja, aconteceu antes disso tudo que a gente está abordando aqui. Lá no final, o Olho da Verdade foi manipulado a ir para o lado de uma organização que parece ser a grande vilã de tudo, chamado Organização Spotlight, ou como foi traduzido, a Organização Holofote. E é aí que eu te pergunto, você já reparou na voz desse provável líder da Organização Holofote? Quem mais que tem um controle e utiliza uma grande quantidade de tecnologia como meio de poder, foi de certa forma atraído por seus fãs, foi deixado de lado e julgado como culpado por algo que não fez? A voz do antigo Isou e do possível líder dessa Organização Holofote é praticamente a mesma. Você nunca mais terá que temer a traição, nem pedir ajuda de ninguém. Eu não me tornei o Isou por uma lista. Todos sabem como diferenciar o verdadeiro Isou. No início, ele ainda fala que as pessoas acreditam no que querem acreditar, mesmo que não passem de mentiras. Então, sim, o antigo Isou pode não ter morrido, mas se tornado futuramente o líder por trás da Organização Holofote. E ainda na abertura do anime tem uma parte com um cara de capacete, não mostra quem é, mas quem é a pessoa, o ser, o herói, que não mostrava o rosto com o capacete inteiro, e com uma mão sombria, poeticamente, querendo o controle da Torre dos Heróis, seguido da construção dela mesma pelo Isou. Se a gente ficar fuçando, a gente tem várias referências para essa teoria aqui, mas a gente ainda tem outras teorias. Ah, é. Porque muita gente está falando que talvez um dos poderes, ou o grande poder, do Isou seja fundir almas, ou seja, ele se fundir com um outro corpo, com uma outra pessoa. O que até faria bastante sentido, já que o nome dele tem Soul, ou alma no caso, o porquê as duas personalidades se fundiram também, e ainda casaria com um mini trailer dele, que, caso você não saiba, todos os heróis têm um trailerzinho ali de 1 minuto e meio, mais ou menos, onde no final o antigo Isou é meio que atacado, entre aspas, pelo novo Isou como se fosse uma realidade diferente, mostrando que isso estaria se passando dentro dele, e ainda diz: ao mesmo tempo, nós pagaremos o preço que vem junto. E isso poderia significar a fusão de ambos, o porquê que ele não deu bola quando viu o T-Rock, porque não tirou o capacete e até mesmo a nova altura, já que eles foram fundidos. E aqui
tem uma outra coisa mais estranha ainda, que cabe tanto na outra teoria quanto nessa última. Eu acho que eu pareço aquele cara, o Giorgio, alguma coisa assim do History Channel, fazendo essas teorias malucas. Mas olha bem, eu sei que pode ser meio maluquice, mas vai dizer que isso não faz muito sentido. A Chatin não se parece muito com a Xiao Yetin? Ela tem até o nome quase igual. É só o complemento de umas letras a mais, o resto é igual. O que faria mais sentido ainda para no futuro o Yizhou ter matado a Xiao Yetin. Primeiro, porque caso seja de fato Yanchen o Yizhou, agora que tá todo manipulado, ferrado das ideias, faria sentido ele ter sido manipulado a matar a Xiao Yetin lá no final do episódio 4. Seja por ciúme ou só um pedido da manipulação ali do Tio Rock, ou ainda talvez ele tá com inveja de ela tá com o herói Lin Lin, que diferente dele, ele conseguiu encarar todas as complexidades e problemas com bravura. E segundo, caso então os dois tenham se fundido para formar um novo Yizhou, e o Yanchen e os seus amigos foram todos usados e manipulados, como a gente viu, a única pessoa que tava nessa treta toda e sobreviveu foi quem? A Chatin. Então ela muda seu nome, sua aparência, começa a viajar fingindo ser alguém nova, e é assim que nasce Moon, uma blogueira de viagens vagando pelo mundo. Então só essa parte aqui do final de quem é quem tem uma quantidade absurda de possibilidades. Essas daqui é que são as mais plausíveis. Já a morte da Xiao Yetin, acredito que fique mesmo dentro desses dois porquês aí. Agora pulando para uma outra questão que é mais para deixar no ar mesmo, vocês podem deixar nos comentários a teoria de vocês sobre isso também. Quem mais percebeu que durante essa luta que a gente teve no episódio 7, quando a gente vai ter a mudança da animação do 3D pro 2D, a gente teve um... Pode muito bem ser como os fãs vão responder ao desempenho de cada herói. E esse estalar de dedos é o poder do herói X, o herói X. Pra quem não viu os outros vídeos que eu fiz, eu expliquei que esse herói X parece estar manipulando a história inteira, porque no mini trailer dele, ele tem o poder de ficar alterando a realidade com o estalar dos dedos. E o que altera, algumas vezes também junto, é o tipo da animação do 2D pro 3D. Na teoria ainda, seria possível que ele teria salvo a Xiao Yetin da primeira vez que foi morta, e talvez dessa segunda, e ainda pode ter salvo o antigo Yizhou dessa última morte para se tornar o holofote. Na verdade, isso tá até na abertura do anime, nessa mudança no estalar dos dedos. E ainda sobre a abertura desse anime, tem um grande vilão na história que é o Zero, e o novo Yizhou luta contra ele, o antigo tem alguma coisa a ver, ele participou de um ou outro daqueles mini trailers dos heróis, mas esse Zero ele é um grande problema generalizado de tudo, a abordagem dele vai sair entre o episódio 17 e 19, e olha que coisa sutil que aconteceu na abertura do anime. Uma das vezes que o herói X estala os dedos, rapidamente troca a imagem dele pelo do Zero e depois volta a imagem normal. Será que é a mesma pessoa ou tá tudo dentro da manipulação do X? Independente de como for, o herói X tá causando a maior bagunça, né? Mas isso também é muito legal, porque a gente não sabe pra que rumo vai essa história. Quem realmente é bom, quem é ruim, quem morreu, quem trocou de lugar, aquela pessoa é ela mesmo, a gente só vai saber se a gente acompanhar. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por embarcarem junto em mais um review de episódio do To Be Hero X e também das teorias e as minhas loucuras à parte. Espero que tenham gostado e não esquece de deixar seu comentário e aquela curtida no vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!